Vamos falar então de relacionamento fraterno? Bom, então, o que é um irmão na nossa vida? É alguém que a gente divide nosso gen, nossa história, nossos pais, nossas vivências. Dividimos um montão de coisas e por um tempo prolongado. Provavelmente uma pessoa com quem a gente divide certas situações e certas cargas emocionais por mais tempo do que qualquer outra. E isso acarreta na forma que a gente também vai se relacionar com as demais pessoas da nossa vida. A primeira diferença entre um irmão e um pai e uma mãe é que ele é um similar a nós. Ele participa da mesma geração, né, ele se encontra em idade parecida. E o que cai nesse momento? O que cai não, o que não existe nessa relação? A hierarquia não a tal ponto que existe entre pais e filhos. E a importância disso é porque esse é um novo tipo de identificação da criança. Que a criança, a primeira pessoa com quem ela se identifica, as primeiras pessoas são os pais, os cuidadores, né? Quem cuida dela, os adultos. É com quem ela vai se ligar para poder formar a sua identidade, né? Então, se tem ali um bom relacionamento familiar, minimamente saudável e uma boa constituição nesse sentido de pessoas que amam e cuidam, o bebê, a criança vai admirar o que os pais fazem, vai imitar o que eles fazem, vai querer fazer igual, vai se vestir parecido, vai testar isso, vai testar aquilo. Essa é a primeira identificação de uma criança. Quando vem um irmão, aparece um novo tipo de identificação, que é com alguém que é mais igual para você, né? Isso é importante, porque isso introduz, é como se fosse algo suplementar a essa construção de identidade. Na obra Complexos Familiares de Lacan, ele introduz aí o conceito de complexo de intrusão. O que isso significa? Que é quando a criança imagina que os pais desejam algo na vida para além dela. E esse complexo de intrusão, ele acontece não somente quando vem um irmão. Só o fato da criança imaginar a possibilidade de um irmão, ou então de começar a perceber que a vida dos pais não gira só em torno dela, isso já gera também esse complexo de intrusão. E isso não é ruim, isso é bom, inclusive é importante que aconteça. Toda relação pai-filho, pais e filhos, mãe-filho, cuidador, filho, é fundamental que quem está na posição de cuidar dê a possibilidade para a criança dela ter o espaço dela saber que nem tudo se trata dela. Porque quando você coloca para a criança que a sua vida não gira em torno dela e que a criança não é o que mantém você ali, né, que não é a sua razão de viver, você está dando um presente para ela, que é a possibilidade dela ver que ela não carrega o peso de uma outra existência. E é muito pesado, né? Ao mesmo tempo que parece muito bonito isso, sim, romanticamente, né? A razão do meu viver, meu filhinho, é para isso que eu vivo, é minha vida, né? Essas frases tem que tomar muito cuidado de usar, e não só de usar as frases, mas da forma como isso realmente acontece na prática, porque esse excesso também é um peso, né?
você colocar isso numa criança é muito sério, que aí ela cresce achando que a felicidade dos pais depende dela, né? O que não é justo fazer com ninguém, porque cada um, conforme vai crescendo, tem que ser responsável pela própria felicidade, não pela felicidade dos pais, né? E aí você vendo ali claramente uma outra pessoinha que seus pais também investem tanta atenção, é também estruturante. Isso é bom para a Constituição também, a Constituição subjetiva que eu falo. Então, acho que já foi dito, mas só para reiterar que a relação que existe entre pais e filhos é vertical e entre irmãos é horizontal. A horizontal possibilita algumas coisas, como, por exemplo, geralmente a gente tem menos medo de falar ou fazer certas coisas perto dos nossos irmãos. E, portanto, também conseguimos nos expressar mais, colocar também ali sentimentos ruins que às vezes os pais não autorizam. Então, a colocar raiva para fora, a simular uma briga, que são sentimentos que precisam ser colocados ali na brincadeira, né? Seja brincando ou mesmo entrando numa briga, às vezes a briga também faz parte da elaboração de alguma coisa. Também tem uma função, às vezes, sabe? Então, é claro que depende da criação, né? Mas alguns pais não permitem que as crianças chorem muito, ou briguem, ou falem coisas com peso, uma carga afetiva ruim aí, de raiva, quando na verdade é importante colocar a raiva para fora, é importante colocar o choro para fora, e isso acontece com mais facilidade entre irmãos do que quando você não tem irmãos. O que seria aí, mas e se eu não tenho irmão, né? Como é que acontece isso? Isso acontece também com outras pessoas que são mais ou menos da mesma idade. Então, pode ser um primo, pode ser amiguinho da escola. É por isso que é tão importante que a criança entre nas instituições, né? Em primeiro aí lugar, a escola. Porque a troca social, ela também é muito importante para esse desenvolvimento, para essa constituição subjetiva e elaboração desses afetos que ainda quando somos crianças são muito desorganizados, né? Por exemplo, medo de criança. Geralmente, os medos infantis, eles são elaborados, não é igual a gente elabora nossas questões, que é conversando, levando para terapia, conversando com amigos e querendo saber mais do assunto, e a gente vai falando disso, até que se dissolve um pouquinho. Não, a criança, ela vai elaborando algumas angústias e medos. Nós também fazemos isso, tá? Mas elas fazem mais por essa via. É pelo sonho, é pelo ato da brincadeira, né? É pela criação. Então, para a criança é mais importante ainda que ela tenha trocas sociais, mais até do que para adultos. Para a gente também, mas a gente tem outras vias, a gente já sabe colocar em palavras, escrever, né? É mais fácil para a gente elaborar isso numa interlocução com nós mesmos, com coisas que nós já sabemos, já lemos, já aprendemos, né? Ou liga para alguém, enfim. A criança não, ela faz nesses meios, mais ali no ato, entende? Outra coisa muito legal que acontece entre irmãos é que, ao mesmo tempo que é uma pessoa que se parece muito com você, é justamente ali que você vai ter que aprender a se diferenciar do outro. Então, também é uma função aí suplementar na desalienação. Em algum momento, né, você vai precisar entender o que é mais teu do que do teu irmão, o que você está fazendo
como uma cópia e você percebe que não é bem o que você concorda, o que você quer. Esse desenvolvimento da personalidade, ele passa por tudo isso. Você se compara a um igual e ao se comparar a um igual, você aprende a se diferenciar. Então, também é essa função suplementar aí na construção da identidade novamente. E quanto mais próxima a idade, às vezes também maior a rivalidade, né? Porque alguém mais parecido ainda com você, às vezes até de aparência, né? E a gente pensa, então, qual que é o jeito, qual o mais próximo possível de idade? Gêmeos, né? A rivalidade pode ser muito grande, mas ao mesmo tempo também pode ser uma relação, uma ligação muito forte, né? Que aí tem as polaridades, né? Assim como irmãos com idade muito distantes, a rivalidade pode ser bem menor, porque até aí começa a ficar mais numa função um pouquinho mais vertical do que horizontal, porque um é muito mais velho. Também a rivalidade cai, né? E a ligação pode também não ser tão forte quanto irmãos de idade tão próxima, que compartilham de mais fases em comum. Freud chama isso de narcisismo das pequenas diferenças, que quando a gente está diante de alguém muito diferente, muito distante da gente, é mais fácil da gente superar essa diferença, da gente aceitar que a gente não concorda com alguma coisa, porque está muito longe, está ali, a gente faz essa separação mais fácil. Agora, quando envolve algo que a gente se identifica, algo que está muito perto, ou que é muito parecido com a gente, alguém muito parecido, é mais difícil e é mais doloroso você admitir que algo daquilo te traz aversão. Isso que é o narcisismo das pequenas diferenças, né? Alguém que é muito parecido comigo, é difícil admitir que eu sinto aversão àquilo. E isso causa aí um mal-estar. E aí, que a gente vê muito por aí na psicologia, né, o que mais enfatizam quando se fala do relacionamento entre irmãos é que é a fonte aí de sentimentos como inveja, ciúmes e rivalidade, essa briga, né, pelo amor dos pais. E de fato é o que acontece, isso é presente e também é importante que seja presente porque a gente vai aprender a lidar com esses sentimentos também nessa relação. Ou também podem se ficar aí mal resolvidos e possa vir a ser um problema assim no futuro, nos relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos. Então é sim uma parte importante de falar sobre esse assunto. Mas como é o que mais se fala, e eu falei para vocês que ia falar aí a parte boa de se ter um irmão, vou falar um pouquinho também algumas funções, além dessas que eu já coloquei como aí mais genéricas, que acontece para todos, seja até na vida de quem não tem irmão, acontece de uma outra forma, né? Porque a nossa constituição subjetiva aí, ela dá um jeito de se apegar para ela acontecer, se apegar a outras coisas para acontecer, e a gente substitui muito fácil, né? Isso aí que eu falei dos pais não terem um filho só, o filho como o centro da vida deles, né? Então, vou falar outras coisinhas assim, que são vantagens de se ter um irmão ou irmã. Tem uma autora que chama Furet e ela fala que a relação fraterna ela exerce pelo menos 3 funções: de apego, de suplência parental, que tem a ver com aquilo que eu falei de ser algo suplementar ao que acontece entre pais e filhos, e aprendizagem dos papéis sociais e cognitivos. Então, quando eu falei aquilo da brincadeira, não só existe essa constituição subjetiva, mas também a cognitiva, né? A social é onde vai aprender também a dividir as coisas, a perceber que você precisa levar em conta que existem outras pessoas dividindo um espaço com você, e isso vai acontecer até o resto da tua vida. Milevski fala, esse é muito legal, achei muito legal esse estudo. Quem tiver interesse pode me mandar mensagem, eu posso passar depois. Que
o apoio fraterno está associado a níveis mais baixos de depressão e sentimento de solidão, enquanto os níveis de autoestima e satisfação se mostravam mais elevados. Além disso, a relação fraterna ela ajuda a elaborar a angústia, que é o que eu já falei, isso eu já comentei, mas também desenvolver a criatividade, né? Porque você acaba querendo ou não tendo que lidar com algo fora da sua zona de conforto. É alguém que vai falar alguma coisa, que vai tirar alguma coisa de você, e você sempre vai ter que estar criando mais do que se tivesse sozinho fazendo alguma coisa, né? Dá seus pulos. E isso tem tudo a ver com criatividade, né? Então, já comentei ali da primeira autora, né, que ela falou do cognitivo. E, mais uma vez, aparece bastante aí o ensinar e o aprender. Na troca com irmãos, você tanto ensina quanto aprende. Independentemente de ser mais novo ou mais velho, você faz os dois. A descarga de agressividade, também comentei já, mas é algo para se falar, por quê? Porque a agressividade é um tabu na nossa sociedade. A gente não fala disso, né? A gente não acha legal, a gente acha errado, então a gente finge que não existe. Mas nós temos impulsos agressivos, sempre, desde que nascemos. A agressividade faz parte dos nossos afetos, né? Então, falar disso é importante, né? Falar de tudo que não é muito falado eu acho importante. E as crianças precisam descarregar a agressividade, elas precisam saber que elas podem falar e mostrar isso. Porque guardar não é solução, né? Segurar a agressividade, segurar a raiva, segurar choro, não vai resolver esse sentimento. Pelo contrário, né? Causa aí um certo desequilíbrio, porque você não está fazendo uma descarga, né? Não está nem fazendo nada, nem falando nada, só colocando ali para debaixo do tapete, né? E quando somos pais, é difícil mesmo, né? Você tá ali com seu filho e começa a gritar, ainda mais se tiver em locais aí abertos. A primeira coisa que você quer fazer é cala a boca, ficar quieto, né? Não tô falando que é para deixar os filhos fazerem o que quiser, muito pelo contrário, limite também tem função constitutiva na subjetividade. Inclusive, é também um presente que se dá para a criança, você saber falar não e você sustentar esse não, porque é muito diferente aquele não dos pais que fala só por desencargo de consciência, porque você vê que o que a criança está fazendo não é muito adequado, então você fala, não, para. Mas você não está sustentando aquele não, porque a criança continua e é a criança que está dominando a situação. Você está só tentando apagar fogo. E isso não é um não que está sendo sustentado pelo adulto, né? Ele tá sendo aí uma máscara, né? Mas eu quero dizer que a agressividade existe e ela precisa ser tratada com as crianças, né? Na conversa, né? Entender por que ela tá com raiva, falar que tá tudo bem ela sentir isso, mas que ela também não pode se deixar ser tomada por isso, porque ninguém é obrigado também a apanhar dela, o irmão não é obrigado a apanhar dela, né? Então, existem formas aí de levar essa situação que são melhores do que ignorar ou punir por isso. E, por último, ela facilita também o estabelecimento de relações suficientemente boas com os nossos pares, com nossos amigos, no trabalho, de uma forma geral, né, na nossa vida social. Se você aprende a ter um bom relacionamento com o irmão, que é alguém que está presente tanto tempo, que até está presente em momentos ruins, em momentos que você não está tão legal, que te suporta ou que não te suporta, e aí você tem que lidar com isso. Se existe aí
essa relação suficientemente boa com um irmão, com mais de um irmão, você também vai aprendendo a fazer isso com outras pessoas. Relacionamentos entre irmãos que são muito desgastantes também podem causar aí problemas na nossa autoestima, na nossa forma de se colocar a outras pessoas, porque fica confuso, né? Você meio que nunca aprendeu a ter uma boa relação com um par, né? Com alguém ali mais ou menos da sua idade e, enfim, então também influencia tanto para o bom quanto para o ruim. E aquilo que eu falei no começo, né, de que enfatiza-se muito ciúmes, tem a parte boa disso também, de existir os ciúmes, que é a parte de você descobrir como que você administra esse sentimento de ciúmes nas outras relações também. Para pensar, se você já teve ciúmes dele ou dela, em que situações, e se você conseguiu mudar um pouco esse sentimento aos poucos, tentando entender por que você sentiu aquilo, porque existe essa possibilidade, né? Vamos supor, né? Um clássico aí, o irmão começa a namorar a primeira vez, você pode ser tomado por um sentimento de muito ciúmes, se você for uma pessoa ciumenta, né? E com o tempo você percebe que era só um medo ali de perder uma atenção, e você vai não sentindo mais isso com intensidade, com tanta intensidade. Esse é um exemplo, assim, né? Simples. Mas tem esse lado bom, que você aprende a separar um pouco o lugar de cada um, né? A dar espaço ao outro. Você vê que o outro tem direito de se relacionar com outras pessoas, e isso do investir em outras pessoas além de você, alguém que está de igual para igual, né? Então, tem esse lado bom também. E as relações fraternas têm, então, toda essa riqueza, né? De possibilidade de preparar para a vida social. E é muito comum quem é filho único desenvolver relações de amizade também de muita profundidade, e encontrar nisso, né, um irmão para a vida mesmo, e que pode sim se igualar a uma relação fraterna, sanguínea, tranquilamente. Uma coisa que eu acho que eu não comentei é que entre irmãos, as forças e fraquezas tanto do corpo quanto intelectuais, o desenvolvimento, por estarem mais próximos, né, do que com adultos, isso quando eu falo de crianças, né? No geral, eu tô falando aqui de criança porque é a fase do desenvolvimento mesmo, né? Por os dois terem forças e fraquezas, né? Mas justamente igualadas, possibilita também todo esse desenvolvimento de forma mais justa mesmo. Por quê? É diferente seu pai, sua mãe vir brincar com você, que eles têm que simular uma situação, fingir ser mais fraco, não ganhar sempre, do que de fato alguém que você tá ali competindo pau a pau e você realmente vê que o outro tá se esforçando e você realmente perde porque perdeu mesmo, não porque sua mãe deixou você perder. E isso tudo é saudável, né? Existe isso. Você vê que o outro é mais forte em algumas coisas que você e é mais fraco que você em outras, né? É mais inteligente ali, mais rápido que você em outras e tem mais dificuldade em outras que você. Então, enquanto na infância a criança tá se descobrindo aí como igual e como diferente dentro do igual, ela ainda está construindo sua identidade. Na adolescência, ela é a fase das grandes relações fraternas. Não com irmãos daí, também, mas aí com grupos, né? O momento que o adolescente olha para os pais e fala, e nega, né? E fala, isso não é meu, odeio isso, não quero isso. E pode aí se identificar a novas coisas, a novas pessoas, novos valores, novos grupos, né? Os grupos fazem essa função na adolescência e é como se fosse
um fechamento aí, uma segunda fase do complexo de Édipo, em que é importante que existam identificações fora da família. Por isso que é uma fase também dessa identificação fraterna. Não mais no sentido só sanguíneo, não que antes também é só do sanguíneo, mas agora ainda mais, né, isso se concretiza nas relações. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o lado bom aí de ser irmãos e também tirar disso a possibilidade de usar dos amigos da sua vida no bom sentido, né? De saber que eles têm essa função e que você pode ter na vida deles também, como é importante, não mais como crianças, mas aí já numa relação fraterna da fase adulta, que também existem funções aí importantes pra gente de troca de sentimentos, de troca de fases de vida parecida, tudo isso de uma relação horizontal que é tão importante, né? Que não é alguém aí te falando o que fazer, mas é alguém aí te ouvindo e te suplementando afetivamente. E aí, se vocês quiserem um vídeo também aí só sobre ciúmes e inveja, aquele vídeo que ferve, assim, desse assunto que é mais polêmico e que fala desses desafetos, né? Estou pensando em fazer para um próximo. Deixa aí nos comentários se você tem vontade de saber sobre ciúmes, sobre inveja, sua idade, se você tem irmão, tem irmã, se é mais velho, se é mais novo, se é gêmeo, se tem interesse em saber mais sobre essa relação fraterna que é tão particular, conta pra mim. Até mais!